Atividade sobre expressões algébricas, primeira questão. Se a letra y representa um número natural, escreva a expressão algébrica que representa cada um dos seguintes fatos. Aí letra A, o dobro desse número, letra B, o sucessor desse número. Gente, antes de continuar lendo as alternativas, perceba o seguinte, em algum momento, ele identifica que número é esse? Não, ele está dizendo que o y ele é um número natural, mas ele diz que número é esse? Ele está dizendo que o y é 2, que é 3, é 4, é 5, é 6? Não, em nenhum momento. Então, apesar de você saber que é um número, mas você não o conhece. Então, se você não conhece ele, esse y, ele é um termo desconhecido. Ele representa um número desconhecido. Ele é um termo que a gente não conhece. Eu sei que ele é um número, mas eu não conheço ele. Então, o y, ele representa um número desconhecido. E é justamente para isso que nós utilizamos uma letra. Nessas expressões, professor, por que eu preciso usar a letra na matemática? É difícil o número, mas eu tenho que usar a letra? Representa o que essa letra? Ela representa um número que você não conhece, é um termo desconhecido, certo? Então, na letra A, ele quer saber o dobro desse número, letra B, o sucessor desse número, letra C, o antecessor desse número, se existir, e letra D, um terço do número somado com seu antecessor. Aí eu quero levar aqui, gente, uma observação na letra C. Eu vou resolver até de maneira errada, mas para poder explicar, beleza? Então, letra A, o dobro desse número. Gente, o que é o dobro desse número? Dobro é quando você multiplica por 2. Lembram lá da aula, daquele quadrinho que eu coloquei para você? Então, se você não viu a aula anterior, eu aconselho que você veja. Se você viu e não lembra, reveja. É importante. Então, vamos lá. Letra A, o dobro desse número. Eu sei que número é esse? Não sei. Mas eu sei que o dobro é quando você multiplica por 2. Então, na letra A, uma expressão algébrica que representa a expressão seria essa. Ó. Qual é o número, gente? Não é o y? Não representamos pelo y? E o que é o dobro, né? Quando você multiplica? Então, na letra A vai ficar assim, ó, 2y. Dobro de y, 2y. Se fosse o triplo, seria 3y. Se fosse o quádruplo, seria 4y e assim por diante. Letra B. O sucessor desse número. Gente, o que é sucessor? Qual é a definição de sucessor? Ah, professor, é o que vem depois, é o maior. Aquele que está à direita sempre é o maior. Por exemplo, qual é o sucessor do 20? O sucessor imediato é o 21. Qual é o sucessor do 33? É o 34. Como é que eu chego nesse sucessor, gente? Se eu estou no 30, o sucessor dele não é 31, como é que eu alcanço? Como é que eu faço para sair do 30 para chegar no 31? Pela definição, pela ideia, sucessor, se você quer descobrir o sucessor de um número, basta você somar uma unidade a esse número. Então é isso que eu vou utilizar. Apesar de não saber que número é, mas eu sei que eu obtenho o sucessor sempre que eu somar a ele uma unidade. Então, neste caso, a letra B, eu não sei quem é o número, mas eu vou representar por y. Se eu quero achar o sucessor de y, basta que eu some y a uma unidade. Então, y mais 1 é o sucessor de y, certo? E da mesma maneira, na letra C, o antecessor desse número, se existir. Bem, gente, levando em consideração que a gente não sabe que número é esse, e ele é um número natural, certo? Para o sucessor, desculpem, para o sucessor, para encontrar o sucessor de um número, se eu somo a uma unidade, para descobrir um antecessor, eu preciso fazer o quê? O antecessor não é o que vem antes. Qual é o antecessor do 20, né? O 19? Se eu estou em 20, para chegar em 19, o que é que eu preciso fazer? Subtrair uma unidade. Se para o sucessor eu somo uma unidade, para encontrar um antecessor, eu só preciso subtrair. Então, o antecessor desse número será y menos 1, certo? É o antecessor. Mas como a gente está trabalhando com número natural, você tem que observar o conjunto dos números naturais, tá? E no conjunto dos números naturais, é bom que fique bem claro que o zero ele não possui antecessor. Então, se esse y for um número natural, 1, 2, 3, vale, existe. Agora, se esse número natural for zero, não vai existir antecessor, tá? Então, essa é a observação. Letra D. Um terço do número somado com o seu sucessor. Eu já sei quem é o sucessor dele, é y mais 1. Mas o que é um terço? Gente, um terço, a gente viu na aula passada, que toda vez que ele falar em terça parte, quarta parte, quinta parte, ele falar um terço, representa divisão. Então, um terço é quando a gente divide por quanto? Por 3. Quem é o número que eu vou dividir por 3? Eu não sei, professor, eu chamei de y, então vai ficar como? Esse um terço é a divisão do y pelo 3. Só que essa divisão sempre tem que ser representada, fica mais legal ser representada na forma de fração. Então, um terço, lembre logo da fração, tá? Um terço do número somado mais o seu sucessor. O sucessor eu já sei que é y mais 1, então a expressão vai ser essa. Ó.
y sobre 3 é 1/3 desse número, mais somado com o seu sucessor. Quem é o sucessor? Y mais 1. Beleza, gente? Primeira questão foi vencida. Agora a segunda questão. Gente, a segunda questão, ela é resolvida em cima da primeira. Se tu errar alguma coisa da primeira, tu vai errar na segunda. Porque tu tem que levar em consideração aquilo que você acabou de formar, que foi a expressão algébrica. Na segunda, ele quer que tu resolva o valor numérico de cada expressão. Aí o que é que ele está dizendo na segunda? Como caso particular do exercício anterior, tome y igual a 9 e calcule o valor numérico. Está pedindo para tu considerar agora que o y vale 9 em cada situação e calcule o valor numérico. A letra A, ele quer o dobro de y. Gente, o dobro de y é 2y. Bem, se ele está pedindo para tu considerar que o y vale 9, então o que é que nós vamos ter? Ó? 2y. Se eu pegar esse y e substituir por 9, observe o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar o resultado aí do y, que é o 9, entre parênteses, só para você ver onde é que eu estou substituindo, tá? Então tá aí, ó. Peguei o 9, substituí no lugar de quem? Do y. Então vai ficar agora, ó, 2 vezes 9. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui já foi comentado em sala de aula várias vezes. Quando você substitui o y pelo 9, não vai ficar 29 não, gente. Lembre-se, é o dobro de y, é 2 vezes o y. Se o y vale 9, eu tenho que calcular 2 vezes o 9. É o dobro do 9. Qual é o dobro do 9, gente? 18. Então tá aí. O valor numérico da letra A dá 18. Agora vamos para a letra B. Gente, se o y vale 9, quem é o sucessor do 9, gente? É 10. Ou então você faz isso. Não é y mais 1? O y não vale 9? Então tá aí, ó. 9. 9 mais 1 vale... vale 10. Beleza? Então y mais 1 é o mesmo que 9 mais 1, porque o y vale 9. 9 mais 1, 10. Aí você pergunta, professor, por que você está usando parêntese? É só para te chamar a atenção, gente. Ali eu precisaria usar o parêntese? Não. Se você não utilizou, você não errou. É só a construção do cálculo para te chamar a atenção. Em algumas vezes eu nem vou usar. Eu só tenho necessidade de usar quando o número ele é negativo. E nem precisa, porque se tu conseguir resolver de cabeça, tu já pode simplificar teu cálculo, certo? Beleza. Letra C. O antecessor de y. Ora, gente, quem é o y? Não é o 9. Quem é o antecessor de 9? Não é o 8. Mas de acordo com a expressão numérica, vai ficar como? De acordo com a expressão numérica, vai ficar assim, ó, y menos 1. O y vale 9, então substituindo 9 no lugar do y, vai ficar 9 menos 1. E 9 menos 1 equivale a 8. E agora, por último, a letra D. Da terça parte de y somado com seu sucessor. O sucessor... Desculpa. O sucessor, nós já sabemos que vai dar 10. Agora, esse terço do y. Quem é o y, gente? Não é o 9? O que é a terça parte do 9? É quando eu pego o 9 e divido em 3. Então, eu lembrando da expressão anterior, vai ficar y sobre 3. Mas o y não é 9? 9 sobre 3 mais 9 mais 1. Esse 9 mais 1 eu não preciso nem representar mais assim, porque ele não é o sucessor do y. O y não é o 9? Quem é o sucessor dele? Não é o 10? Então, gente, não precisa. Eu estou colocando aqui porque eu sei que muita gente vai fazer dessa maneira. Mas raciocine. Você tem que raciocinar. Então, o que é a terça parte de 9, que é o y? É 9 dividido para 3. E 9 dividido para 3 dá quanto, gente? Dá 3. E 9 mais 1, que é o sucessor, dá quanto? Dá 10. Então, vai ficar assim, ó. 3 mais 10. E 3 mais 10 equivale a 13, certo? Então, aí é o resultado da letra D. Se você não entendeu, veja de novo o vídeo até você entender, beleza? Vamos agora para as próximas questões. A quarta e a quinta e finalizou a atividade. Muita gente teve dificuldade na quarta e na quinta. Desde já, aplique o que você viu no vídeo do conteúdo. O que é necessário para você calcular o valor numérico de uma expressão? É substituir a letra pelo valor numérico indicado pela própria questão. Então vamos lá. Calcule P, abre parênteses, P menos 1, fecha parênteses, abre outro parênteses, P menos 2, fecha o parênteses. Então essa expressão. O que é que você vai fazer de início aí? Você vai substituir a letra P pelo respectivo valor numérico que a questão forneceu, que foi 5. Então, fazendo essa substituição, você vai ter isso, ó, 5, 5 menos 1, 5 menos 2. Talvez o problema seja aí. Você não sabe que operação é essa. Mas eu vou lhe dizer. Toda vez que tiver expressão uma colada da outra, gente, você está vendo ali entre os parênteses algum sinal de mais? Algum sinal de menos? Entre eles ali, entre os dois, separando os dois parênteses, separando aqueles 5, não. Toda vez que tiver coladinho do jeito que está aí, gente, é multiplicação, tá? Não leve essa dúvida para frente, não. Em vários momentos na sala de aula a gente chama atenção para isso. Beleza? Então, nessa expressão numérica,
O que é que eu devo resolver primeiramente, gente, numa expressão numérica? Se tem uma expressão interna ao parênteses, é ali que eu tenho que atacar primeiro, certo? Então eu tenho dois parênteses, eu tenho 5 menos 1 e 5 menos 2. Então é ali que eu vou ter que resolver primeiramente. Então nós sabemos que o 5 menos 1 é 4 e o 5 menos 2 é 3. Então a expressão na forma mais simples vai ser essa, ó. 5 vezes 4 vezes o 3. O 4 foi o resultado do primeiro parêntese, que é o 5 menos 1, e o 3 é o resultado do segundo parêntese, que é o 5 menos 2. Então vai ficar o 5 de fora, que eu não trabalhei com ele ainda, o 4 e o 3. Professor, por que o senhor deixou os parênteses? Só para lhe chamar a atenção que ali são os resultados. No entanto, eu sei que está todo mundo coladinho, é uma multiplicação. Então vamos lá multiplicar? Primeiramente, 5 vezes 4. Quanto é que é 5 vezes 4? 20. E 20 vezes 3? 20 vezes 3. 60, tá? Lembre-se sempre, ó. 5 vezes 4 vezes 3. Não esqueça desse detalhe. E o resultado vai ser 60. Beleza? Quinta questão. Se D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2, calcule o valor de D para N igual a 15. Gente, essa formulazinha que foi dada a você, essa expressão algébrica, ela é muito conhecida, tá? É o cálculo do número de diagonais de um polígono. Então é muito comum que você veja várias vezes essa expressão, até que a gente estude ela de fato, tá? Então se D é igual a N vezes, aí abre o parênteses, N menos 3, fecha parênteses sobre 2, calcule o valor de D para N igual a 15. Então qual é a primeira coisa que tu tem que fazer? Ele quer que tu encontre o valor de D. Ele forneceu o valor de quem? Do N, que vale quanto? 15. Então o que é que eu vou ter que fazer? O primeiro passo é substituir. Vou pegar o 15 e vou substituir no lugar do N. Então é isso que vai acontecer, ó. D igual 15, 15 menos 3 sobre 2. Nessa expressão, gente, o que é que eu tenho que resolver primeiro? É o que está dentro do parêntese. O que é que está dentro do parêntese? É uma subtração, que é o 15 menos 3. E quanto é que é 15 menos 3, gente? É 12. Então vai ficar assim, ó. D, que é o que eu quero descobrir, é igual a 15, abre parêntese, 12, fecha parêntese, não é o resultado? Tudo isso vai ser dividido por 2, porque toda fração é uma divisão. Eu tenho que entender isso. É o numerador dividido pelo denominador, certo? Eu acredito que muita gente tenha ficado nessa dúvida aí, igual foi a quarta questão. Ah, professor, e esse 15 e esse 12 vai ficar 1512? Não, meus queridinhos. Toda vez que tiver um número colado com uma expressão em parêntese, ali, igual a primeira lá, a quarta questão anterior, ela indica uma multiplicação, tá? Esse 15, aí tem aí, abre parênteses, 15 menos 3, fecha parênteses, ali indica que aquele 15 que está fora do parênteses multiplica com o resultado da expressão que está dentro do parênteses. É isso, beleza? Então vai ficar como? Vai ficar 15 vezes 12. E 15 vezes 12 equivale a 180. E aí vai ficar 180 sobre o 2. E aí, pessoal, o que é que acontece agora? Lembra, fração é divisão em partes iguais. Então eu preciso fazer o quê? Pegar o 180, que é o numerador, e dividir pelo 2, que é o denominador. 180 dividido para 2, 90. Então o D equivale a 90. Então, gente, essa foi a correção da atividade 2 da semana, que foi sobre expressões algébricas. Então a gente cumpriu o nosso objetivo de fazer a correção de algumas questões. Claro que não dá para comentar todas, beleza? Mas qualquer dúvidazinha me procure lá no privado. Eu vou ter um prazer em lhe ajudar. Até a próxima aula.